Eu vou fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Tende calma. E disse Jesus: mandai assentar os homens. João, capítulo 6, versículo 10. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão, no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações, não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma, não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Vamos, nesse momento, serenar as nossas mentes, pensando em Jesus, pedindo a Ele que nos envolva na sua paz, na sua luz, que nos ajude nas nossas dificuldades, que nos ajude com as nossas imperfeições, que possamos, nesse momento, sentir a presença do Mestre Jesus junto a nós, que todos os seus ensinamentos, que tudo aquilo que Ele nos deixou, nós possamos seguir, nós possamos estar sempre com Ele nos nossos corações e nos nossos pensamentos, que possamos vivenciar cada ensinamento, cada palavra que Ele nos deixou, contando sempre com o amparo da espiritualidade, a vida e benfeitor, com o amparo de Jesus. Nós estamos pedindo licença para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. Prazer que a gente recebe o livro, seja bem-vindo à nossa casa. Boa noite. Boa noite. Até às 10h15, tá bom? A gente terminar. O nosso estudo hoje é bem extenso. Pode ser? Pode. Pode não, né? Então sejam todos muito bem-vindos, agradeço o convite. Esse slide não é a minha saudação a vocês. Sejam bem-vindos à Terra, que congratula a todos nós. Mas o que é a Terra? Qual é a nossa visão sobre este belíssimo orbe? Na visão dos astrônomos,
O enfoque é a Terra sendo um planeta que orbita o Sol. Para os guerreiros, para os homens violentos, para os gananciosos, a Terra é um palco de batalhas, de conquistas, de poder, de riqueza. Mas para nós, adeptos da doutrina consoladora, do Espiritismo, a Terra é este lar abençoado, é este recanto excelso, criado e gerido pelo Cristo, conforme Emmanuel nos ensina no livro Boa Nova, onde nós temos uma oportunidade de valor imensurável para conquistarmos o propósito da nossa existência, que não é outro senão a felicidade. Não fomos criados para a dor, para o sofrimento. Deus nos fez para a evolução e, cumprindo as suas leis, tenham certeza que nós seremos felizes. A tristeza é passageira, a dor é transitória, toda dificuldade moral tem data para acabar. E essa data, ela pode ser acelerada ou retardada mediante a nossa vontade. Na pergunta 112 do Livro dos Espíritos, Kardec nos elucida que seremos todos um dia espíritos puros, aqueles onde não há mais a menor fração do orgulho e do egoísmo no coração. E até este palco, é este hotel sagrado que nos oferece essas oportunidades. Estamos aqui numa infinita, recorrente e constante semeadura. Todos nós somos lavradores do solo da vida. As sementes infinitas em nossas mãos são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes e as nossas emoções. Plantamos o tempo todo. E o que cada um planta? Cada um sabe de si. O autoconhecimento é muito importante nessa identificação. Cada pensamento é uma semente, cada atitude é uma semente que nós inoculamos nesse solo fértil chamado terra. E tudo que nós plantamos, indiscutível, indubitavelmente, gera um resultado. Nós plantamos, nós colhemos, nós agimos, sofremos reações, nós causamos, nós somos sensibilizados pelos efeitos das nossas próprias escolhas. E nesse processo de semeadura, que é viver, nós estamos ali galgando degrau a degrau dessa jornada de encontro à felicidade que dar-se-á quando formos espíritos puros. Nessa jornada evolutiva, nessa busca pela felicidade, encarnação a encarnação, a cada ciclo de reinício, é como se nós, numa metáfora, carregássemos uma arca, um baú, onde nós vamos armazenando, depositando ali as nossas conquistas, as nossas aquisições. Mas o Evangelho de Mateus, ele nos assevera: não ajunteis tesouros que os ladrões cobiçam, que as traças roem, que os vermes comem, que o tempo deteriora, porque tudo que é de essência material é ferramenta, mas é transitório, tem data para acabar. Nós estaremos colocando na nossa arca para a eternidade aquilo que se grava na própria alma, no espírito, que são os nossos sentimentos, que são as nossas conquistas fraternas, são aqueles irmãos que estão caídos e nós levantamos, que estão sedentos e nós descedentamos, que estão com fome e nós alimentamos, que estão sem esperança e nós conseguimos motivar. Então ajuntemos estes tesouros que estão jungidos ao Espírito para todo o sempre. E aí a reflexão importante: o que para nós é prioridade? A nossa prioridade são as coisas, os elementos materiais, ou a nossa prioridade são os seres, os espíritos? Porque tudo que é de composição material é ferramenta, é instrumento, é meio, mas não é finalidade. A finalidade, o ápice evolutivo, é o amor florescido, é a virtude exponenciada. Então, nós vamos aqui falar da matemática da vida.
tão importante nessa jornada ascensional, onde buscamos aproximação com Deus, não em geografia, mas em coração. Vocês gostam de matemática? Sim? Quem cala consente, a maioria gosta então. Mas essa matemática é boa. Nós temos os 4 operadores fundamentais da matemática. Temos aqui a subtração. Então Deus nos convida a subtrairmos, extirparmos de nós mesmos o orgulho, o egoísmo e as degenerações dessas 2 chagas, destas ervas daninhas, a vaidade, a cobiça, a soberba, o egoísmo, a mágoa, o melindre, o rancor e tudo isso que tem como cerne, como causa, como fator geracional, o orgulho e o egoísmo. Temos a multiplicação. Fomos criados com incontáveis talentos. Deus nos provê múltiplos subsídios, condições de evolução que possamos então multiplicar todas esses fatores de crescimento. E aí a gente adiciona nós mesmos aos espíritos superiores, aos espíritos que praticam o bem. Somos adicionados e avolumamos, crescemos aquela corrente de espíritos que ficam felizes quando o seu próximo diminui a tristeza. Por fim, a gente faz a distribuição, a divisão das nossas conquistas, da nossa paz, da nossa luz, com qualquer irmão. Essa é a matemática cósmica, é a matemática agradável. Cada um de nós, vale ressaltar que o nosso tema chama-se conflitos familiares. Nós vamos chegar neles. Vale ressaltar que cada um de nós é uma individualidade. E nós somos indivisíveis. Nós somos seres inteligentes. Então cada um tem opinião que precisa ser respeitada. Cada um tem a sua crença, o seu valor, o seu propósito, o seu desejo, a sua aspiração, a sua ideia. E aí a gente pergunta, porque o codificador fez esse questionamento em 1857, na pergunta 166 do Livro dos Espíritos. Se o nosso objetivo é a felicidade ocorre quando nós não temos orgulho e egoísmo, porque a gente não fica sofrendo pela soberba, pela mágoa, pelo recalque, nós não sofremos pela posse da matéria. Então quando somos puros, somos felizes. Mas quanto tempo leva para que nós extirpemos esses vícios morais? Será que a gente consegue fazer isso em 10 anos, 20, 50, 100? Não. Com completude? Não. Então Kardec fez essa pergunta ao Espírito Verdade. Como a alma que não atingiu a perfeição busca fazê-lo, uma vez que a vida orgânica ela tem um tempo muito limitado. É tão limitado perante a eternidade que a Terra existe há mais de 3 bilhões de anos, o que é uma encarnação que tem um enorme valor de 80 a 90, 100 anos perante o nosso objetivo maior. Então Kardec fez essa pergunta: como que a alma termina a sua depuração? Primeiro argumento: fomos criados por Deus, soberanamente justo, bom, amoroso, misericordioso, infinito em qualquer atributo, em qualquer qualidade. Então este Pai sempre nos ofertará uma chance de recomeço. Nós fazemos isso aos nossos filhos, mesmo com a nossa atual condição espiritual. Pais e mães, quantas vezes vocês relevam a atitude em desequilíbrio dos próprios filhos? Quantas vezes nós perdoamos estas ofensas, ainda pueris e infantis, que os filhos nos fazem? Agora e o Pai, o Criador, que é excelso, de um amor impossível de medir-se, Ele sempre nos ofertará uma nova oportunidade. Deus sempre nos concederá um maravilhoso presente, que é a reencarnação. Nós falhamos, sucumbimos, caímos, infringimos o planejamento reencarnatório, nos afastamos das leis de Deus, mas este Pai não nos perdoa em essência. Contraditório? Deus não se ofende. Este Pai não se ofende. Este Pai compreende e nos oferta uma nova chance. Quantas vezes? Quantas forem necessárias. É claro que toda semente que nós plantamos
nós sofreremos a reação, a consequência, o fruto escolhido será colhido por nós mesmos. E isso está na justiça e no amor de Deus, não como instrumento de punição, instrumento de aprendizado. Estamos sempre aprendendo com os nossos próprios erros. Então Deus sempre abre aquela janela, aquela porta de felicidade, de nova oportunidade. Foi assim com aquele homem que estava incrustado, cerrado numa gruta. Estava supostamente morto e a gruta estava lacrada com uma pedra enorme. Cristo veio e disse: removam a pedra. E o pessoal ouriçou-se: não, é um cadáver em decomposição, exalará maus cheiros. E o Cristo disse: retirem a pedra, e ressuscitou Lázaro. O que esta passagem nos mostra? Que o Pai, na sua infinita misericórdia, sempre oferta a bênção do reinício. Quando todos os homens assinariam em conjunto a certidão de óbito de Lázaro, Jesus convidou Lázaro a reerguer-se e reiniciar a sua vida. Nós não estamos aqui dizendo que os mortos serão ressuscitados. Nós estamos aqui afirmando que quando estivermos caídos, fragilizados, doloridos, Deus sempre está lá. A providência divina sempre nos envolve, esperando apenas o nosso consentimento, a nossa vontade para reiniciarmos mais uma jornada em busca da felicidade. Nós sabemos que convivemos com dores, misérias, aflições, angústias. Todos aqui, se não padecem neste momento uma situação difícil, amam ou são próximos de alguém que está experimentando uma situação difícil. E toda dor passa. Mas Emmanuel nos ensina: localizamos-nos no lugar, na situação, envolvido com espíritos que nos propiciarão oportunidade de crescimento. Sendo assim, nós vamos aqui estudar 2 casos de família. Não se impressione, porque se nós pudéssemos conhecer todo o nosso passado, todo o memorial das nossas existências, nós tomaríamos conhecimento que as nossas histórias também são impressionantes. Vou tratar aqui de 2. Livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 23. Numa casa espírita de muito equilíbrio, dirigida por um encarnado chamado Raul Silva, uma moça estava sentada num banco aguardando tratamento espiritual. Como eu sei que aqui tem. De repente, essa moça, de inopino, inusitadamente, se levanta, se apoia sobre os calcanhares e se joga no chão, em movimentos convulsivos, contorsivos. Aquilo chamou a atenção dos demais frequentadores, mas o dirigente encarnado daquela reunião começou a orar e mantinha a sua serenidade. André Luiz, vocês conhecem, que ditou toda aquela coleção que se inicia em Nosso Lar, Mensageiros, Missionários. Nesta obra, André Luiz, desencarnado, observou a cena e percebeu o que os olhos da carne não eram capazes de ver. Alguns espíritos, com semblante triste, melancólico, irados, estavam próximos daquela mulher que se contorcia, e um deles em maior intensidade, como se fosse o comandante daquela situação que se apresentou. O orientador de André Luiz disse: André, isto é um caso de obsessão. Meus irmãos, obsessão é um termo muito temido, tantas vezes preconceituado. A obsessão nada mais é do que uma interferência de desequilíbrio de um espírito sobre outro. Aí esse desequilíbrio, ele aumenta, ele exponencia, ele avoluma. A gente tem casos severos, casos difíceis. Mas saibam, toda grande obsessão teve início num pequenino pensamento desencontrado, no acatamento, na aceitação de uma pequenina ideia maliciosa. E não foi diferente com esse casal. Este ódio, a expressão que André Luiz via de ódio daquele espírito para com aquela mulher, não começou dessa forma. O fato de um espírito desencarnado aproximar-se e já ocorrer aquele fenômeno tão intensificado, demonstra que eles estão permutando, comutando, trocando, estão ligados há muito tempo. Esta obsessão grave, ela começou de forma simples.
E aí eu pergunto aos irmãos, e cada um, e podem responder sem qualquer problema, porque é um chute mesmo. Na opinião de vocês, este drama começou há quanto tempo? Um mês? Um século? Eu sei porque eu li o livro. Ninguém mais? Para ficar emocionante? Várias encarnações? 1000 anos. 1000 anos que estes dois, a partir de um desencontro, se degladiam. Ora ela encarnada, ora ele encarnado, mas sempre conectados pelo sentimento, porque o amor une intensamente as criaturas. Mas o ódio também. Toda e qualquer afinidade, ainda que seja pelo antagonismo, conecta os espíritos. E como teve início essa história? Porque é um caso de família. Eles eram um casal enamorados na Itália, numa região chamada Toscana. E eles pensaram assim: precisamos de recurso financeiro, 1000 anos atrás, para que a gente possa continuar o nosso caso, a nossa situação romântica. E aí arquitetaram um plano, um assalto. E nesse assalto ele teve a infelicidade de matar os próprios pais. Só que ele foi abandonado por ela, que foi disputar do dinheiro, e ele foi encarcerado até a morte. Então a gente começa a compreender que o que havia ali eram dois corações despedaçados, desencontrados. E aí André Luiz pergunta: tamanho ódio, 1000 anos decorridos do fato gerador, o que será feito? O instrutor: neste caso, André Luiz, nós vamos voltar à frase. Emmanuel diz: nos encontramos onde devemos estar. Nós vamos conectá-los novamente na estrutura da família. Ela, que será a mãe, o verdugo, que será o filho, estarão novamente conectados num lar. E o lar, meus irmãos, essa melhor escola de preparação para as almas, proverá a ambos uma interdependência. A própria responsabilidade do ofício da maternidade fará com que ela tenha que abraçar, abrigar aquela criancinha indefesa, dependente dela para tudo, e ele estará ali em fase de treinamento, de aproximação e também dependência dela. Dois espíritos que carecem de reconciliação e se encontram na família, isso não é um problema, não é um estorvo. Isso é uma oportunidade, isso é uma felicidade, porque estarão no melhor local possível para aprenderem, para refinarem o amor. É um caso de família. Cada um de nós tem o seu. E isso aqui não significa que é preponderante. Vou contar outro caso. Vejam esses 5 irmãos: Yolanda, Laura, Judite, Ricardo e Lísias. São personagens do livro Nosso Lar. Meus irmãos, qual é a diferença dessa imagem para essa? Essa para essa. É uma diferença fácil de identificar. Hã? Cadê o Ricardo? Cadê o Ricardo, gente? O Ricardo que aqui está não está mais. Cadê o Ricardo? É uma feliz família com a dona Laura, a mãe desses 3 jovens, cônjuge de Ricardo, mas Ricardo desencarna. Por 18 anos, dona Laura e Ricardo ficaram afastados em corpos. Mas o afastamento físico não trouxe distanciamento de sentimento. Ele desencarnou, transformou-se em um trabalhador dedicado na cidade de Nosso Lar, uma colônia espiritual, e dona Laura cuidando da criação, da educação dos filhos, todos eles ligados e conectados por laços de simpatia. Então Ricardo trabalhou 18 anos em Nosso Lar, conseguiu bônus hora suficiente para adquirir uma casa. Para quê? No tempo certo, mediante o planejamento reencarnatório, cada membro daquela família que ia desencarnando, tendo valorizado a vida, estaria sendo reunidos na mesma casa, o lar dentro de Nosso Lar. Então a gente volta ao livro Nosso Lar, onde Ricardo desencarnado conseguiu uma moradia, dona Laura desencarnou primeiro, depois os filhos. Então estão ali reunidas, eu tirei a imagem do filme, Lísias, Yolanda e Judite, e o próprio André Luiz. Cadê o Ricardo? Cadê o Ricardo, gente?
Reencarnou, exatamente. Ricardo reencarnou. Partiu 3 anos antes de André Luiz visitá-los. Ricardo reencarnou, esperando o retorno de Laura e de todos os filhos para compor novamente uma família conectada por laços espirituais. Cada história tem o seu contexto. Cada um de nós tem a própria história. Eu coloquei 2 situações aparentemente antagônicas, diametralmente opostas. Mas vamos ao ensinamento de Kardec no Evangelho. A maioria das famílias estão conectadas pelo laço da simpatia, do afeto, da sintonia, dos mesmos gostos, das mesmas vivências, dos mesmos sucessos, dos mesmos fracassos. E aí muitas vezes no nosso lar, que não é a coluna lá em cima, agora é a nossa casa que transforma-se em lar, nós temos as nossas divergências, os nossos conflitos, e a gente tem o falseio de conhecimento, achando que estamos convivendo com inimigos do passado, quando na maioria das vezes, não obstante estes conflitos e divergências, estamos ali unificados em família pelo laço do amor. Família, almas que se reúnem para aprender e evoluir juntas. Gente, o lar, a família, é um laboratório, é uma oficina sagrada, onde a gente desenvolve o sentimento, onde a gente busca crescer a nossa postura fraternal, para que um dia a gente transcenda, a gente supere as barreiras do lar, os limites do lar, considerando que o lar é o próprio universo. A gente ama cada vez mais os nossos parentes consanguíneos ou os amigos mais próximos, para que a gente possa reverberar este mesmo sentimento para com qualquer espírito. No livro Obreiros da Vida Eterna, a instrutora Zenóbia, é o 4º livro da coleção Organiza, Nosso Lar, Mensageiros, Missionários, Obreiros da Vida Eterna. A instrutora desencarnada diz a André Luiz: André Luiz, os infernos são abundantes, porque os infernos não são meramente situações geográficas, não são localizações físicas. O inferno é a ausência de paz na consciência. O inferno é a turbulência do sentimento desencontrado. E Zenóbia diz: saiba, André, que a maior alegria dos céus é justamente esvaziar os infernos. A maior alegria do espírito que busca o Cristo é diminuir a dor alheia, é desentristecer quem está triste, é levar consolo a quem está perturbado. E na família nós temos essa oportunidade do treino, do buril, do aperfeiçoamento, para expandir isso a quem nos circunda. Então nós estamos no lar, amamos todos os nossos familiares, temos as nossas divergências. Quem aqui não convive, não possui ou já experimentou conflitos familiares? Penso que todos nós. Eu contei aquelas 2 histórias porque muitas vezes, diante de conflitos familiares intensos, nós somos levados a acreditar, a atribuir isso a rusgas do passado. Não, me persegue, diverge de mim, porque certamente, desde a 7ª encarnação anterior, a gente deve ter tido desencontros. Meus irmãos, na maioria das vezes não é isso que acontece. É importante ressaltar que somos seres individualizados, seres inteligentes. Temos opiniões, valores, expectativas, crenças e necessidades. Os conflitos familiares, em sua abundância, em sua preponderância, surgem em razão do comportamento egoísta de um, de outro, de todos. Orgulho ferido. Quantas vezes eu, na minha casa, no meu lar, eu digo, eu afirmo, e quando não respeito a opinião, aquilo rasga, aquilo fere o meu orgulho, aquilo torna-se um conflito, eu me julgo desrespeitado. Muitas vezes vem da imaturidade, justamente de não discernir que cada um tem a sua opinião. O que nós vemos aqui nessa figura? Feita por inteligência artificial. Eu pedi, ela fez assim. O que vocês estão vendo aqui?
Uma bolinha de neve. Muito bem, todos nós conhecemos a metáfora. A bola de neve está pequenina no cume da montanha. Um vento a empurra e ela começa a descer, ladeira abaixo. E ela vai aderindo à própria neve. O que acontece? Ela cresce, ela se agiganta, ela chega lá embaixo, letal. Não é assim a bolinha de neve? Então Joana de Ângeles, tão conhecida por vocês, diz: na convivência surgem pequenos descontentamentos, conflitos insignificantes, como se fossem bolas de neve, que a gente tem ali a oportunidade de extinguir o problema, quando ele está começando, de não deixar que aquilo cresça, não deixar que o fermento do orgulho e egoísmo produza volume. Então, meus irmãos, diante da pequena divergência, estamos sentindo impaciência, intolerância, vamos firmar o pensamento, vamos conter essa bolinha de neve no lar, que é o pequenino problema, porque senão com a nossa colaboração, nossa e dos nossos familiares, aquilo cresce e o problema fica muito mais difícil de ser resolvido. Então Joana continua: busquemos diluir os problemas, as discussões, as contendas e as rixas, antes que isso tome um corpo que já causou muita dor. Aquelas palavras ferinas, pesadas e intensas, que vez ou outra escapam da minha boca. Um pouco de esforço teria cessado o proferimento das palavras, mas não o fiz. A consequência às vezes é muito dolorosa. É alguém que triste adoece, é alguém que perturbado não cumpre o seu ofício profissional da maneira que poderia. São problemas e consequências dos mais diversos matizes, quando nós tivemos a chance de cessar, conter, extinguir, extirpar, quando era um pequenino foco de desequilíbrio. Você, André Luiz aponta o dedo para nós, numa lição. Você, nós. Olha o que ele diz, essa frase é belíssima. Quando você, e eu estou referindo a mim também, quando você, na tua casa, no teu lar, identifica um conflito familiar, se você percebe, se você tem noção do que está acontecendo, é porque você é escolhido por Deus, você está sendo nomeado pela providência divina para prover a paz no lar, o sustento do equilíbrio. Então, se nós já temos essa percepção de que o conflito está ali e que está tendo a nossa participação, então nós temos maturidade, conhecimento e condição de sermos artífices da resolução e do esmaecimento deste desequilíbrio. Tem um ditado que não é espírita: caridade começa em casa. Se nós concordarmos que a caridade começa em casa, e eu concordo, porque o lar é aquele laboratório sagrado, é aquele local embrionário da minha dedicação. Se a caridade começa em casa, irmã Rosália, no Evangelho, conceitua a caridade assim, tolerar uns aos outros. Se a caridade começa em casa, e caridade é tolerar, então que no lar eu tolere a todos. Saber calar-se, se a caridade começa em casa, e caridade também é calar-se diante dos impropérios, calemo-nos. Fazer surdo quando uma palavra de menosprezo escapa de uma boca. O nosso companheiro, o nosso filho, o nosso amigo diz algo que nos machuca. Primeiro, isso é porque há ainda o orgulho, senão nós não nos sentiríamos machucados. Mas se isso acontece, vamos procurar vencer em favor de nós mesmos. Meus irmãos, diante da ofensa, se eu me alimento do rancor e do melindre, o espírito tem a sua paz prejudicada. O espírito somos nós, o espírito não é um ente terceiro, somos nós. O espírito é envolvido por um elemento semimaterial que Kardec chama de perispírito, que é o corpo do espírito. Um vidente vê o corpo do espírito, não vê o espírito, vê o perispírito. Se o espírito perde a paz, o perispírito se desequilibra, porque há uma ligação extremamente íntima entre o espírito e o seu corpo espiritual. Se este par está desajustado, conectados estão partícula a partícula no corpo físico.
Nós, com a alimentação do rancor, do melindre, da ausência de perdão com a ofensa alojada, nós estamos adoecendo por ato voluntário o nosso próprio corpo. Mas as doenças são virais? São advindas de bactérias? São. Só que o pensamento turvo, a tristeza, a melancolia, a raiva, a mágoa, produz no corpo físico um desajuste celular, uma diminuição das reservas imunológicas, e nós tornamos muito mais suscetíveis a problemas de todos os matizes. Conflitos familiares. Como resolvê-los? Sabemos o algoritmo. Tolerância, humildade, compreensão, boa vontade, vigilância de pensamento, sentimento, arte, emoção e principalmente o perdão. Ah, mas eu não sou santo. Nós queremos ser felizes. E para sermos felizes, o cultivo de cada um destes atributos é uma grande enzima, é uma grande motivação, é um acelerador para este caminho chamado purificação. Encontro da felicidade. Quantas vezes? Vejam a controvérsia e o paradoxo. Quantas vezes é justamente no nosso lar que nós despejamos a nossa cólera, os nossos gritos feridos, a nossa violência verbal, a nossa violência mental, a violência de qualquer tipo. Nós o fazemos justamente no local que abriga as pessoas que mais amamos. Ou muitas vezes nós nos calamos, não por humildade, mas por indiferença, e provocamos aquela reação gélida do desdém. Não conversamos, não dialogamos. Meus irmãos, a fala nada mais é do que o efeito sonoro, a produção de som do pensamento e do sentimento. A fala nada mais é do que uma representação em onda de som da nossa essência de espírito. Então, quando nós falamos com violência, quando nós esbravejamos, o nosso pensamento modifica a atmosfera espiritual que nos circunda, que nós chamamos de atmosfera fluídica. O nosso comportamento vai ditar a qualidade da atmosfera fluídica espiritual do nosso lar. Vejam o poder que nós temos. Porque todo e qualquer amigo aqui que entrar na Câmara de Passe está acreditando que aquele passista está sorvendo fluidos espiritualizados, comutando, misturando esses fluidos aos seus e com muita boa vontade efetuando uma doação. Então nós acreditamos na modificação do fluido pelo pensamento e pelo sentimento. No lar nós fazemos isso o tempo todo com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos atos e as nossas emoções. Mas o Evangelho fala para nós nos calarmos nos momentos onde está estabelecida a guerra e a batalha mental e sentimental. Mas ali não está dizendo que nós somos omissos. No momento adequado, com a forma dulcificada, nós vamos sim responder. Mas nós vamos responder com muita calma. Nós vamos corrigir com bondade. Nós vamos, antes de qualquer atitude, refletir na melhor forma de agir. Todas essas vertentes em harmonia com o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é aquele que vocês conhecem mais do que eu, que quando alguém alveja, bate na face direita, você oferece à esquerda. Quando você vai ajudar o elemento que está caído no caminho, aquele irmão que está caído no caminho, como bom samaritano, você não faz exigências, você não pergunta as razões, você ajuda. Quando você vai fazer uma doação, você faz sem esperar qualquer tipo de gratidão. É assim que nós nos portamos com os nossos entes queridos. E veja essa frase de Emmanuel: com amor e paciência, os membros da família superam desafios, fortalecem os laços familiares. Estou correndo, gente, por causa do tempo. Eu coloquei esse diálogo com essa imagem, porque quando nós formos dialogar com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com o nosso companheiro, com quem quer que seja, lembremos-nos de como Jesus o fazia.
Estamos muito distantes da evolução do Cristo, mas Ele veio reverberar a lei do amor, porque sabe que nós já reunimos condições de agir em conformidade com os preceitos do seu Evangelho. Vamos conversar com os nossos filhos com mansuetude, assertivos, porém dulcificados no sentimento, visando realmente que aquele irmão busque crescimento e que ele não seja torturado com os nossos dogmas. Como é importante nas situações de conflitos familiares a oração. A oração, o livro dos Mensageiros, metade do livro é falando dela. E o instrutor Aniceto diz o seguinte: a oração é um instrumento que mais nos conecta com Deus. A oração é a ferramenta através da qual nós emitimos as vibrações mais potentes de sentimentos educados. Então, meus irmãos, se o conflito familiar está estabelecido, nós tentamos o diálogo, mas não está sendo eficaz pela recalcitrância, pela desarmonia de quem nos circunda. Temos sempre este mecanismo gratuito, infinito e eficaz, chamado prece. Porque se eu oro, e orar não é o pedido vulgar. Vamos lembrar de Lucas em seu Evangelho: pedi e obtereis, buscai e achareis, bater a porta e a porta abrir-se-vos-á. A oração é pedido justo, humilde, emanado diretamente do coração, que endereça a Deus, não uma solução pronta. A gente não pede para Deus: Deus resolve o meu problema, porque nós temos a nossa responsabilidade, mas a gente pede ao Criador: me dê sustento, me dê auxílio, que eu receba, que eu tenha condições de receber o teu auxílio, que é infinito. Porque quando a gente ora e a gente manipula os melhores sentimentos, a gente harmoniza as ideias, a frequência mental da nossa mente estará numa vibração que nos conectará aos espíritos que praticam a lei de Deus, aos bons espíritos. Em oração, em cultivo de prece, não é o ritual, é a qualidade do sentimento e do raciocínio. A gente se conecta, a gente está jungido a esses espíritos por vínculos magnéticos, recebendo os conselhos necessários para que sejamos felizes. Terminando, o perdão. Francisco de Assis, ele transcende a questão do perdão. Francisco de Assis disse o seguinte: quando alguém te ofender, você, preferencialmente, não perdoe. Você simplesmente não se ofenda. Não seja atingido. Mas a gente sabe que é uma situação muito difícil. Isso para mim é quase impossível. Mas, meus irmãos, vem a mágoa, vem a ofensa, vem a palavra dura. Se a gente guarda, asila no coração a mágoa, o rancor, o melindre, primeiro, a gente já falou, a gente está adoecendo o próprio corpo, porque o espírito também está doente. A gente está perdendo um tempo enorme, onde nós poderíamos ser úteis, agirmos a nosso favor e do próximo, pensando, rememorando e revivendo aquela cena que nos machucou. Então, perdão é um antibiótico eficaz à poderosa infecção de gravíssimas proporções que se chama ressentimento. Perdoando, a gente se liberta. A gente liberta o coração daquele contexto, a gente liberta o nosso tempo para fazermos coisas boas. A gente para. Quanto tempo cada um de nós ficou assim, ó, eu faço isso, olhando para a parede do quarto da sala, olhando para a parede, pensando naquela palavra que me machucou, que me foi dita, pensando na dor que me causaram. Nós estamos agindo a nosso desfavor. Nós estamos buscando um distanciamento da felicidade. Então vamos perdoar, porque é uma caridade para conosco. E o perdão é uma ferramenta de indução. Se nós perdoamos aqueles que nos ofendem, nós estamos mostrando para os nossos filhos, para os seres que mais amamos, quão bom é perdoar. Quão bom é não estarmos perdendo o nosso tempo, desqualificando as nossas oportunidades, mergulhados, recalcitrados na mágoa.
Quando nós perdoamos verdadeiramente, nós estamos convidando os nossos obsessores ou os espíritos que já prejudicamos a nos perdoarem também. Porque observando a nossa mudança de conduta e vendo que assim estamos sendo mais felizes, eles vão pensar: eu acho que está na hora de eu perdoar também e seguir o meu curso rumo à felicidade. E o perdão não é um bumerangue. O bumerangue você joga, ele vai, ele volta. Então tem muito perdão assim. Eu faço esse perdão, eu te perdoo. Aí na próxima briga, lembra aquele perdão? Eu estou te desperdoando agora, aquele perdão está cancelado. Perdão não é assim. O perdão se assimila a esse intenso conjunto de pedras que é colocado sobre o problema, sobre o fato gerador, e aquela memória não existe mais. Aquela ofensa não existe mais. O perdão é libertador. O perdão não tem reticências, não tem vírgula, não tem mais. O perdão tem ponto final. Meus irmãos, encerrando, desculpem que eu já tomei 4 minutos do tempo de vocês. Pode até mais 5 minutos. Parentes enfermos, parentes difíceis, pessoas complicadas que convivem conosco. Não existe um acaso. Estão ali porque nós temos condições de prestar auxílio, de ajudá-los. Algumas vezes estão ali sob nossa responsabilidade, porque nós fomos responsáveis pelo declínio, pela falência, pela queda em outras circunstâncias. Estão ali porque talvez nós não suportamos o sofrimento que eles experimentaram pós-desencarne e pedimos a Deus: eu quero levar conforto. Não há o acaso. O berço reúne os espíritos que se amam, os espíritos que têm necessidade de reconciliação, os espíritos que têm simpatia, os espíritos que têm antipatia. Se estão ali, são sob nosso convite, para que possamos propiciar o devido refazimento. E aí agora termino. Se nós pudéssemos, mediante esta figura, colocar uma frase no contexto do conflito familiar, do lar, da família, o que vocês escreveriam ali? Eu tenho uma frase pronta, que não é minha. O que vocês escreveriam ali? Normalmente quando eu faço isso ninguém fala nada, mas quem sabe alguém quer propor uma escrita para aquela figura e para a gente encerrar essa humilde fala de hoje. Temos ali mãos carinhosas, amorosas, segurando flores, segurando rosas, perfume, que pode ser perfume espiritual, né? Muitas vezes, a criatura difícil, complicada, traz em si, vocês lembram da arca? Aquela arca que é uma metáfora que convive conosco, onde a gente soma, guarda as nossas aquisições. Muitas vezes aquele espírito difícil que está ali, ele está machucado, ele está marcado, ele está alcunhado com sofrimentos tantas vezes impostos pelos próprios familiares. E vejam a benevolência excelsa e infinita do Criador, que pelo advento e pelo instrumento do lar, oportuniza esse reencontro, naquele cadinho abençoado, onde a gente vai comer, é uma expressão, o arroz com feijão de todo dia. A gente está na rua, muitas vezes nós temos aquelas máscaras antigas, um saquinho de pão, um saquinho de papel assim, ó. Nós não somos totalmente transparentes na rua, e é normal, porque nós estamos submetidos a muitas convenções, mas em casa nós somos transparentes. O lar oferece a oportunidade de nós nos conhecermos. As nossas reações, as nossas atitudes, elas são, na maior parte das vezes, cristalinas, fiéis à nossa própria essência. Então, lembre da frase de André Luiz: conflito familiar, você está inserido nele, você percebe, vê que isso está causando prejuízo de qualquer ordem. Então você, maduro, é um escolhido por Deus, pela providência divina, para propor a solução, para ser o protagonista do reequilíbrio e da paz. Gente, alguma perguntinha?
alguma discordância, fique à vontade. Isso aqui é a nossa pobre interpretação da bibliografia que nós propomos, mas estamos aqui querendo ouvi-los. Quando você fala dos conflitos na família, que a gente pode ter esse causador, isso vale até para os nossos pais, entendeu? A ideia que é pelo pai, a mãe, Multilateral, pode ser, mas isso não é o mais importante, embora possa ser. O importante é se estamos no lar. Se há os problemas e nós identificamos os problemas, é porque nós estamos tendo essa oportunidade maravilhosa de solucionamento das pendências, de estreitamento dos laços de sentimento. Mas eu volto àquele slide. Muitas vezes a gente pensa, eu discuto com meu irmão, sempre discuti, somos inimigos terrenos do passado. Não! Na maioria das vezes são espíritos afins, mas como todos nós temos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa intolerância, então é normal, não desejável, que ocorram essas divergências, estes conflitos, que não tem nada de kármico, é consequência ainda da nossa falta de paz. Os espíritos que estão na mesma família, em preponderância, vêm convivendo juntos há muito tempo, se amando, discutindo, divergindo. O mais importante não é desvendar o passado. O importante é aproveitar o presente, pavimentar o futuro. Se qualquer palestrante, eu não sou um mero dialogador, vier aqui e falar que fomos criados para a dor, vocês vão dizer, estude mais, porque Deus nos criou para a felicidade. A dor é sempre uma reação à nossa ação. A colheita da semente, o efeito da causa causada por nós, que somos causadores. Mas não é uma imposição de Deus. Está na lei de Deus que a gente sempre aprenda. Mas o livre-arbítrio, que é inerente, é um poder que Deus nos dá desde a nossa criação, onde nós temos a condição de decidir o que fazer, o que pensar e como agir. É a nossa decisão, tantas vezes em desencontro, que convida a dor à nossa porta. Mas se nós queremos ser felizes, quem deseja conservar as luzes do sentimento, busque resguardar a porta do pensamento. Temos domínio e alçada, condição plenos de sermos felizes. Se não somos, são momentos transitórios, seremos, não tenho dúvida disso. Guardem isso. Toda dor passa, toda tristeza tem data para acabar. Se vai demorar ou vai ser mais acelerado, no vetor da boa vontade de cada um. Mas nós fomos criados para a excelsitude, para a pureza, para a felicidade e para o descanso. Espíritos puros descansam eternamente. Aí alguns pensam, não, agora você falou errado. Descansam, não descansam do trabalho, descansam das dores, das expiações, dos melindres, dos recalques, do orgulho ferido. Isso não existe mais para espírito puro. É o descanso eterno de tudo aquilo que machuca, que desequilibra. E a felicidade plena, porque sim, trabalham sem cansaço em favor do teu próximo. O espírito puro, da mesma forma que nós queremos o melhor para os nossos parentes próximos, esse desejo tão sincero é o que os espíritos puros reverberam para todas as criaturas. E nós estaremos nesse estágio um dia. Boa chega, né? Estaremos sim, se Deus Boa chega. Deus a certeza. Mas foi muito bom. Muito obrigado, tá?